qual material ideal que o seu gráfico ele tem que ter para funcionar. Sabe aquele protocolo que tu montou e o cliente não está melhorando ou você mesmo não está melhorando? Isso pode ter a ver com o tipo de material que você está utilizando. Então, quando a gente fala de radiestesia clássica, de radiestesia mais física, a gente fala de algumas regras, tá? Uma das regras é, ele tem que ser de PS, que é um plástico, tá? Ele tem que ter, no mínimo, 2 milímetros de espessura, de gordurinha, né? Então, ele tem que ter 2 milímetros. E ele tem que ter um tamanho mínimo de 15 por 15, porque senão ele não vai funcionar. Então a radiestesia física, lá os grandes radiestesistas fizeram várias pesquisas de vários tamanhos de gráficos, mensuraram com várias pessoas e se entendeu que o gráfico tem que ter no mínimo 2 milímetros, tem que ser nesses materiais ou madeira, ou cobre, ou em PS, e tem que estar num fundo branco com o desenho em preto. Você percebe que esse aqui nem preto mais é, né? Ele já é em dourado, que é para remeter essa energia do cobre. Então a radiestesia física fala que se você não utilizar esse tipo de gráfico, o teu tratamento não vai ter eficácia, não tem função. Deixa eu pegar aqui que o gráfico caiu, eu vou pegar para mostrar para vocês. Qual o gráfico que eu utilizo? Eu utilizo de papel. Por quê? Porque eu trabalho com a radiestesia mentalista, que nasceu da base da radiestesia física. Mas assim como os nossos cientistas, né, os nossos pesquisadores da radiestesia física, a radiestesia mentalista também fez infinitas pesquisas, vários testes, várias tentativas e erros. E o que eles descobriram? Que na verdade o gráfico ele precisa estar intacto. A radiestesia física ela também fala isso, que o gráfico ele tem que estar intacto, tem que estar perfeito o desenho para ele emitir a frequência de cura correta, para que aquela mensagem que é a que a gente está querendo enviar para aquele cliente chegue nele. Para isso precisa, não pode ter nenhuma ranhura, não pode estar faltando nenhuma linhazinha, não pode estar sujo, não pode estar molhado, ele tem que estar intacto, tem que estar perfeito. O que vai acontecer? O gráfico de papel, ele é muito fininho, então o tempo de vida útil dele é menor do que o gráfico em PS, que tem uma gordurinha maior. Esse gráfico, ele tem uma vida útil maior, esse tem uma vida útil menor, de emissão, de transmutação, de efeito, né? Sua funcionalidade acaba mais cedo do que a daqui. O que acontece? Aqui, às vezes a gente compra e ele já vem faltando uns pedaços, como esse daqui, ó. Se você perceber aqui, bem nesse cantinho, tô tentando chegar mais perto para vocês conseguirem ver, deixa a câmera focar. Tá vendo que tá faltando um pedaço na nossa seta? Ele já não tá mais emitindo a frequência de forma correta. Então eu comprei um material que duraria mais, eu ainda passei um papel contact em cima dele, que era para não correr o risco do desenho dele, né, desse símbolo, dessa geometria sagrada dele sair, mas mesmo assim não deu tempo. Nisso eu fui pegar já para colar, raspou ali em outra coisa e já veio sem. E eu comprei gráfico dele vir já dessa forma, sem estar perfeito. Então ele já não tem mais função, não adianta. É porta-copo, ele não funciona mais para transmitir a energia. Então dá uma olhada lá naquele gráfico que você está usando para ver se ele não está faltando um pedacinho dele. Porque se ele não estiver perfeito, ele não vai emitir aquela frequência que você quer. Porque se está faltando informação nele, ele já está vibracionando outra coisa, não aquilo que você está intencionando. O gráfico em papel é a mesma coisa, ele tem que estar íntegro, não pode ter outro risco, não pode ter nada.
Por isso que algumas pessoas plastificam e outras colocam em pastas de plástico, tá? Que é o que eu faço. Eu coloco no plástico. Então, quando eu vou utilizar, eu pergunto pro meu pêndulo, né? Este gráfico está em 100% da sua funcionabilidade, sim ou não? E aí ele vai me dizer se o gráfico de papel que eu estou utilizando, se ele ainda está em 100% de emissão da energia que eu estou enviando para esse cliente. Se está fazendo 100% a sua transmutação necessária. Então, na verdade, a radiestesia física ou mentalista tem as suas bases e tem as suas verdades. Mas eu vou sempre perguntar e eu vou entender que da mesma forma que a radiestesia física fez os testes e ela disse que somente em tais situações o gráfico emite a energia, a radiestesia mentalista ela também fez infinitos testes e percebeu que sim, ela funciona, só que ela vai ter uma vida útil menor. Por isso que eu não aconselho você a plastificar. Eu aconselho você a comprar essas pastas, pasta em L, e colocar o gráfico dentro. Porque quando ele não tiver mais a vida útil, eu só descarto o papel e eu mantenho a embalagem. E eu trabalho assim, quando eu trabalho com a radiestesia, eu trabalho na medida da indicação física. Então, 15 por 15. Mas quando eu trabalho com a quântica, aí eu trabalho nos gráficos menores, porque a física quântica, ela faz essa leitura da energia e ela entende que o tamanho dela vai emitir uma frequência tão boa quanto a minha intenção permitir. Porque a física quântica e a radiestesia mentalista trabalham aqui, ó, bem em reflexo, em paralelo, elas são parceiras, porque a radiestesia mentalista te diz que o importante é a tua intenção, é a tua frequência, é a força que tu põe em cima daquilo. Se eu monto o gráfico, seja ele de papel ou no UPS, e digo, não sei se isso vai funcionar, é o que a minha mente está vibracionando, esse gráfico não vai funcionar. Ele vai ali aliviar um pouco aquele cliente, vai atingir alguma prosperidade, mas não vai atingir 100% de eficácia, porque a tua intenção não estava 100%. Então a radiestesia mentalista, ela vai além do material do gráfico, e é ela que eu utilizo na minha radiestesia clínica, e é ela que eu utilizo no meu atendimento de mesa quântica também. Então preste atenção, sendo de PS ou papel, e aí você pode imprimir também em papel canson, tá? Folha canson, porque ela é mais grossinha, então a vida útil do gráfico no papel vai ser maior do que a da folha de sulfite, que ela é mais fininha mesmo, tá? Mas nas duas a gente põe no plastiquinho para proteger as duas. Mas indiferente, sendo na folha de sulfite, na folha canson, ou no PS, ou na madeira, ou no cobre, o que eu vou perceber é se o gráfico está perfeito na sua impressão, tá? Porque assim eu tenho certeza que ele está emitindo a frequência, a intenção de cura, de transformação, de transmutação, de prosperidade, que é a função daquele gráfico. Por exemplo, esse, que é o turbilhão, ele faz aceleração de prosperidade. Então, eu quero um carro, ele vai acelerar a conquista desse carro na minha vida. Ele vai trazer para o aqui e para o agora. Mas para isso, ele tem que estar íntegro, porque se alguma dessas voltinhas dele não estiver funcionando, não estiver correta, ele já não emite aquela frequência certa, não vai estar emitindo a frequência da aceleração, da conquista, da realização. Então fica de olho no formato e não na qualidade. E sempre pergunta se aquele gráfico ainda é útil para o seu trabalho. Beijos, dúvidas, coloca aqui nos comentários, que eu adoro responder vocês. E se conhecer alguma coisa diferente do que eu falei aqui também, coloca aqui, que eu adoro conhecimento, conhecimento é poder.